meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 71, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, gêneros que podem ser trabalhados, romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, entre outros. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre autobiografias, são as nossas memórias, certo? O que a gente já passou na vida? Hoje nós vamos ter a participação, nesse momento, com o nosso professor querido, Rodrigo, né? Meu amigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, professora Vanessa. Estou muito contente de poder, né, compartilhar com vocês algumas memórias, né, da nossa infância. Que bom. Rodrigo, tu tinha diário quando criança? Não, diário não, porque eu achava uma coisa muito feminina, né? Naquela época era, tinha aquela questão do preconceito, de que só a menina que escrevia no diário. Então eu não tinha diário, não tinha como anotar essas memórias. Uma agenda, um caderno, nada ficava tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Eu tinha, era muito comum, na minha época, não sei se hoje é, mas na minha época era muito comum, tinha muitos diários, com um cadeado super reforçado, para não dizer o contrário, né? Que fazia assim, ele abria, qualquer um conseguia abrir e ler, né? Aí eu pesquisando, olhando o meu diário, vejam só o que eu encontrei, um momento meu de infância, uma lembrança. Vejam só, esse é meu diário, presta atenção. No meu diário, vamos ver assim, olha, querido diário, quando foi escrito isso? 26/12/1998. Olha só, 1998, às 3h30. No caso, era da tarde, né? Que eu não estaria de manhã, de madrugada, escrevendo esse diário. Querido diário, o meu dia está sendo muito chato. Eu não posso sair para brincar. A Márcia e o Diego saíram. A Érica e a Eliane estão arrumando a casa porque elas vão viajar. Só a Camila que não saiu, quer dizer, eu e ela. Espero que daqui para a noite melhore. Assinado Vanessa, a gata. Ai, meu Deus. Tinha muito essa época de a gata, tal. O meu irmão até hoje brinca muito comigo, porque lendo meu diário, ele viu que eu coloquei assim, Vanessa, a vitaminada. Pra combinar com V de Vanessa, vitaminada. No claro. momento, acho que eu não tô muito vitaminada, mas... Muito bem. Então, um momento aí que quando eu vi, eu disse, nossa, uma recordação, né, do meu momento ali, que eu tava triste, porque eu queria brincar e não tinha Mas tu lembra exatamente desse momento ou não? Até quando tu leu assim, tu lembrou do momento ou não? Desse momento, não. Desse dia que eu estava vendo essas memórias, eu lembro muito perfeitamente de um outro momento que está escrito também nesse diário, sobre os amigos que estavam rindo do carro do meu pai, que era velho. Porque todo dia a gente tinha que empurrar. Então eles ficaram rindo do carro, que meu pai era velho, fazia barulho. Eu fiquei muito chateada, disse que eu nunca mais ia falar com eles. No outro dia eu estava falando novamente. Aí eu quero saber, tu não tinha diário, ok, mas me conta aí uma memória boa que você tem, uma recordação, boa ou triste, não sei, tu tem uma memória. As memórias da infância, pelo menos as minhas memórias da infância, elas são muito ligadas aos meus avós, né? Porque eu tinha um contato muito próximo, estava ali próximo deles. E eu tenho, assim, uma lembrança muito forte da minha avó preparando feijão, porque feijão sempre foi uma comida que eu mais amei. E o da minha avó, nunca encontrei ninguém que fizesse um feijão tão gostoso quanto o da minha avó. Então eu lembro de chegar da escola, né, e ela ter preparado esse feijão. Quando eu passava direto para casa, ela ia lá me chamar, Rodrigo, tem feijão, traz uma vasilha e tal. Delícia. E aí eu pegava e ia levar a vasilhinha para ela servia o feijão, eu comia em casa, né? Ou então, às vezes, eu almoçava na casa dela. Então, as memórias mais bonitas que eu tenho, que eu recordo da minha infância, são com os meus avós, né? Porque a gente morava próximo e eles sempre estavam ali comigo.
Ah, ele falou em feijão também. É. Feijão da minha avó, feijão e bife. Nossa, não tinha como resistir. São as nossas memórias, né? Então imagina aqui o Rodrigo contando a vida dele. Ele está falando aqui através da fala, né? Mas poderia estar escrito Tá escrito no em algum lugar, diário, exatamente, né? Numa agenda, uma recordação. E vê aí que legal, teus filhos, ou teu sobrinho, teu irmão, pegar. Irmão não, porque olha só, meu irmão pegou o diário, até hoje ele brinca comigo me chamando de vitaminada, Nada. né? Mas eu não me importo não, a gente até ri nesse sentido, né? Então vejam a importância da gente registrar nossas memórias, Sim. né? Fotos, lembra que na nossa época tinha álbum de foto, né? isso. Então ficar pegando, nossa, olha, e não tinha como saber como ia ficar. Então aquela foto toda torta, né? Embaçada, a gente Só quando revelava revelava. e a gente ia saber como é que era feito, né? Então é o nosso momento de recordar. Autobiografia é isso, né? São as nossas memórias, certo? Rodrigo, eu agradeço a participação de compartilhar aqui um momento, né, marcante da sua vida, principalmente com os nossos avós. Quem convive com os Sim. avós sabe da importância que ele tem nas nossas formação, vidas, né, também. Sim, muito obrigada. Muito bem, então vamos lá falar aqui sobre as memórias pessoais, compartilhar aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de autobiografia. Vejam só, por trás das nossas memórias, memórias pessoais, nós podemos perceber aspectos sociais, culturais ou históricos, né? Vejam aqui que quando o professor Rodrigo compartilha o momento de infância dele, se a gente for ver, era muito cultural, era normal para a gente ter bastante essa convivência com os mais velhos, com os nossos avós. Talvez hoje a nossa realidade não permita tanto essa vivência com os mais velhos, com os nossos avós. Eu tenho alunos que às vezes é só o pai e a mãe, ou então só a mãe, não tem contato com o restante da família, certo? Então veja que são aspectos sociais, culturais, históricos. Eu tive a oportunidade de toda tarde estar reunida com os meus avós, com os meus primos. Toda tarde a gente ia fazer aquela famosa merenda, café, certo? Ali um pãozinho na chapa, banana frita, nossa, a gente adorava. Então era um momento de confraternizar. A minha filha já não tem mais tanto isso. E assim vai passando e vai mostrando a realidade daquela sociedade, do que aquele momento está passando, aquele indivíduo naquela situação. Certo? Então vamos lá, continuando só. Vejam só, nós temos memória social. O que é a memória social? Diz respeito às ações e atitudes que aprendemos a ter e realizar no convívio social em que está inserido. Então, nós temos, vejam quantas memórias nós temos, né? Nós temos a memória social, que é aquele momento que a gente está vivendo, né? O nosso convívio ali. Nós temos a memória cultural. Qual é essa memória? Ela se refere às crenças e valores aceitos pelos grupos sociais e passados de geração a geração, né? Exemplificando o quê? Exemplificado por hábitos alimentares, maneiras de falar, certo? Então, veja só, como a gente da forma que a gente se alimenta, né? Na minha família, há muito tempo atrás, era muito comum comer bastante peixe, comidas com caldo, então era comum na minha família. Família do meu pai também, né? Era muito comum comer galinha caipira. Então, o modo de preparar que a minha avó fazia, o churrasco que ela fazia, ela deixava temperado há 3 dias, tinha toda uma situação que vai passando, né? E às vezes vai perdendo, infelizmente, com certas gerações. A minha geração, da minha família, já não é uma geração que cozinha tanto como antigamente. Então, a gente vai guardando. E hoje, quando a gente se reúne em família, a gente fica pensando assim, cara, como os nossos avós, no caso, os pais dos meus pais, sabiam tantas coisas, por que a gente não anotou a sabedoria deles? A minha avó, ela tinha um conhecimento, assim, muito grande na medicina natural, de chá, enfim, tanto que eu achava que ela era médica, porque todo mundo que ficava doente ia lá para casa, seja parente, amigos, ia para lá e ela cuidava, e cuidava de forma natural. Então, quantos ensinamentos nós perdemos? Porque a gente só via, aí depois fica, tu lembra aquele chá, tu lembra daquele remédio e tal? Se a gente tivesse anotado as nossas memórias, né? Estaremos hoje agora aqui. Eu preciso. A vovó sabia. Vamos lá no livrinho. Olha a importância de anotar. Nós temos também a memória histórica.
histórica. A memória histórica diz respeito à justaposição do fato vivido com o contexto histórico, que pode ser percebido pelo uso de documentos, objetos datados, cartas, gravuras, né? Registros que foram o que? Preservados. Então vejam quantos nós temos. Por exemplo, na casa de vocês, na casa dos avós antigamente, tinha o que chamava de cristaleira, eu acho assim, né? Então tinha um monte de louças e tudo. Aí vai passando, tu vai ver, nossa, olha só, isso aqui foi produzido em 1900 e tal, muitos anos atrás. Ah, isso aqui era da bisavó da minha avó, certo? Então pode ir passando de geração em geração. Às vezes uma roupa, olha como é que era a roupa antigamente, certo? As fotografias que nós estávamos conversando sobre datas. Imagina o diário, agora introduzindo a nossa aula, se eu guardar esse diário, continuar guardando, olha, 1998, olha quanto tempo faz. Eu guardo esse diário, minha filha um dia vai ler, a minha neta um dia vai ler e vai, olha a vovó querendo brincar, olha aqui a vovó fazendo isso, olha a vovó chateada com o vovô porque o vovô fez isso, né? Ou então porque, olha aqui a vovó chateada com o tio Afonso porque o tio Afonso rindo dela. Então é muito interessante a gente escrever, escrevam os momentos de vocês e guardem para as futuras gerações, né? E aí, fazendo esse registro, você contando a sua história. E aí, exatamente, entra no nosso assunto agora sobre a autobiografia. Vejam só. A autobiografia é um gênero narrativo em que o autor conta a história da própria vida. Trata-se de uma biografia narrada pelo indivíduo biografado, isto é, em primeira pessoa a respeito de suas vivências. Então, a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa gramatical, quem é? O eu. Então, esse gênero, esse texto vai ser escrito com eu contando. Então, se sou eu, sempre vai ser a primeira pessoa. Eu fiz isso, aconteceu isso, as minhas lembranças. Né? É diferente da biografia. A biografia é uma terceira pessoa contando a minha história. Certo? Vamos lá, então, para a gente exemplificar a questão da autobiografia, ou seja, a pessoa contando a sua história, preste atenção no que nós vamos a seguir, ouvir, né, que é um relato, um momento de autobiografia do autor Lázaro Ramos. Atenção. Na minha pele, de Lázaro Ramos. Capítulo Quero Ser Médico. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali, nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo ou pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e de brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. O curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido, pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na cauda do cometa com a turma que eu achava a mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia ser mais próximo de mim. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Mas recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, percebi que, mais do que a filosofia e a ciência, o que traz mudança mesmo são as representações coletivas. E a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem no Brasil que a sociologia. Até hoje, muito preocupada apenas com as lutas de classe. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos, me disse o Muniz em uma entrevista para O Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol e acho que ele concordaria comigo.
Até a 4ª série, hoje 5º ano, estudei em um colégio particular na Federação. As turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre Zumbi de forma muito superficial e breve. Nas aulas sobre a escravidão no Brasil, ele aparecia como um rebelde, e ponto. Em 1995, quando já tinha 17 anos, vivi Zumbi no teatro. Curiosamente, esse não era o meu papel no início da montagem. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre a favela e os quilombos. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre uma favela e os quilombos. E eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa. A importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas, e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados. Que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão sobre de onde vim e para onde podia ir. Que relato maravilhoso, né? Que história desse ator, né, Lázaro Ramos. Então vejam que ele está contando as memórias deles. Percebam que ele usa muito o eu, ele pega ali as lembranças dele, quem eram os artistas favoritos da época e qual ele achava que era favorito dentro do contexto dele. Fala sobre as lembranças, né? Como na época era comum as crianças se divertirem onde? No quintal. E às vezes era um quintal só de terra mesmo, batida, e acabou. Não tinha um escorregador, uma piscina. Não, era só terra, uma árvore. Nossa, eu amava subir nas árvores para comer fruta. Pasmem, eu comia manga verde. Hoje eu não como mais, mas eu lembro que a gente adorava subir para comer manga lá no galho mesmo, já levava o salzinho e comia lá nos galhos da árvore. Quando não, a gente marcava, parecia assim, não tem o ditado assim, cada macaco no seu galho? Então, cada menino tinha um galho, a gente botava o nome no galho para dizer assim, quando a gente subisse naquela árvore, aquele canto era do fulano. Aqui é o canto da Vanessa, porque o nome dela tá aqui, ela escolheu esse galho. E a gente passava a tarde ali, sentado no galho da árvore, conversando, comendo, brincando, pulando da árvore. Muito bom. E é exatamente isso que o Lázaro Ramos conta, né? Sobre essa referência dele quando criança, a referência dos artistas, e como ele descobriu ali, se descobriu a história dele, né? A partir do momento que ele vai fazer o personagem de Zumbi dos Palmares, conhecer a história do povo dele. Olha a importância, né? Então vamos lá verificar o que o texto apresenta como nossas características do nosso gênero textual que está sendo trabalhado hoje, tá? Então olha só, o nosso texto que a gente viu agora, falando sobre a história do Lázaro Ramos, nós vimos que está no discurso direto, né? Que é o uso da primeira pessoa do singular, o eu, e da primeira pessoa do plural, o nós, certo? Então, ali é a própria fala do autor, de quem está escrevendo, por isso que vai ter o eu ou o nós, tá? Aí temos também a predominância do tempo verbal no pretérito, uma vez que ele está contando o quê? A memória dele, ou seja, algo que já aconteceu. Lembre-se que ele está começando ali contando da infância dele. Então, se a gente pegar esse texto todo que ele faz que ele conta a história dele, a gente vai ver o momento da infância, né, da adolescência, ali já entrando na vida adulta, até o dia atual. Então, vai tendo essa passagem de tempo da vida dele, tá? Então, o momento que a gente pegou foi o momento da infância. Uma vez que ele já é adulto, lógico que o tempo verbal vai estar o quê? No pretérito, no passado, algo que já aconteceu. Olha só, levávamos uma vida simples na casa que minha tia dizia ter projetado. Então, veja só, levávamos, só quero falar falávamos. Levávamos, olha o verbo, né? Levar. Está no passado, está na primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Veja que, olha, minha, o pronome possessivo, minha, indicando ali primeira pessoa, né? Minha tia. Então, veja que mostra ali essa pegada do discurso direto, certo? Muito bem. Vamos lá continuar na estrutura. Ali, nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos
com latas de óleo e pedaços de pau. Olha aí, novamente, ó, divertíamos, gostávamos, né? Veja que ambos os verbos estão no pretérito. Pois eu queria ser o Jairzinho, né? Jairzinho. Veja só que ele usa o pronome, né? Do caso reto, eu, primeira pessoa do singular, como a gente viu que como um discurso direto vai ter a predominância da primeira pessoa. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol e acho que ele concordaria comigo. Ó, eu mostrando ali novamente que ele está relatando o momento da vida dele, confirmando que nós estamos falando do quê? De uma autobiografia. Aí, como eu falei para vocês, o texto, ele vai tendo essa passagem de tempo, porque a gente está falando da vida dele. Então, se a gente está falando, a gente começa por onde? Pelo começo, então pela infância, como aconteceu. E vai fazendo essa mudança de tempo. Como a gente percebe? Pelos marcadores temporais. Vejam só. Presença de marcadores temporais. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Né? Então, veja, naquela época, já mostra o quê? Uma passagem de tempo, mostrando o quê? Que já faz algum tempo e que hoje já deu essa passada, né? Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Então, olha, na minha infância, novamente, marcadores temporais, mostrando que já faz um tempo, que está no passado, passou, e hoje ele está mais velho, relembrando esse momento. Mais recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, ó, mais recentemente, então ele já mostra agora a passagem do tempo já está um pouco mais o que? Atual. Mostra que agora, nesse exato momento, o presente? Não, ainda dá a sensação do passado, mas a gente consegue perceber que vai tendo essa passagem de tempo, tá bom? Outro momento que marca esse tempo, né? Até a 4ª série, até a 4ª série, hoje, 5º ano, eu estudei em um colégio particular da federação. Então, veja, até a 4ª série. Então, se a gente for pegar, quantos anos tem o Lázaro Ramos? E a gente for fazendo a continha, a gente vai saber exatamente o ano que ele está se referindo. Mas, em vez de botar, até 1900, não, ele decidiu botar, assim, a série, que faz a passagem de tempo, né? A marcação de tempo. Certo? E aí nós falamos sobre as memórias, né? Nós temos tipos de memória. Vejam só a memória social. Nós vimos que a memória social diz respeito, certo, às ações e atitudes que aprendemos a ter e realizar no convívio social em que está inserido, certo? Essa é a memória social. Vamos ver se no texto que a gente viu tem essa memória social. Olhem só. Ali nos divertíamos com brincadeira de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo, pedaços de pau. É uma memória social, né? Pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar a carona na cauda do cometa com a turma que eu achava a mais legal do mundo. Veja que é uma memória social. Como se vivia aquelas crianças? Qual eram as referências daquelas crianças? Então, a referência de brincadeira, a referência de alegria daquele momento era o quê? Brincar de esconde-esconde, pega-pega, garrafão, fazer os próprios brinquedos, era muito comum, realmente. Principalmente crianças de um custo que tinha um lado social, né, financeiro, mais baixo. Como vocês viram, a família dele não era rica, né? Então, era muito comum a criança ter que utilizar o quê? A criatividade. Então, às vezes, o telefone sem fio, pegava uma lata, furava, aí botava um fio, passava para o outro e colocava na... Eu participei muito, fiz muitos brinquedos assim, né? Então, é o momento dele. As referências, né? O único negro de referência para ele era o Jairzinho. Então, dentro da realidade dele, ele queria ser quem? Jairzinho. Por quê? Porque era o que fazia mais parte da vivência dele. Das outras era muito branco, a Xuxa, né? Loura, dos olhos claros. Tanto que ele fala que a referência dele era melhor, ele queria ser o Jairzinho, ou participar mais do que lá da Mara Maravilha, que era um programa da época. Então, são memórias o quê? Sociais, tá? Muito bem, vamos continuar.
Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual. Por que ele queria ser o Jairzinho? Porque tinha uma identificação visual, por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia mais próximo de mim. Então, na época, não era comum ter muitos negros na televisão, né? Artistas e tudo. Então, e quando tinha, não tinha um destaque. Tá? Não eram em destaque. Então, de repente, uma criança vê um desenho, vê um programa infantil e tem alguém ali que se parece com ele, há essa identificação. E lógico que ele fala assim, se ele consegue, eu consigo, olha que legal. Então, ele se identificava com aquele personagem, certo? Aí nós temos também a memória cultural. Vejam só, vamos relembrar o que é memória cultural. Refere-se às crenças e valores aceitos pelos grupos sociais e passados de geração a geração, exemplificado por hábitos alimentares, maneiras de falar, entre outros, né? Então, vejam aí, são os hábitos de grupos sociais, tá bom? Vejam só um exemplo de memória cultural que está dentro do nosso relato. O curioso é que a minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano preferíamos o programa da Mara Maravilha, né? Então veja aí, olha só, na questão do social, da cultura ali deles, né? Outro ídolo era o Jairzinho, do balão mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido, pois eu queria ser o Jairzinho. Novamente, dentro do que ele estava inserido, certo? Ele pegou essas referências da sociedade, né, dele. Então, era a Mara Maravilha, porque era baiano, o Jairzinho, porque era negro, então, estava ali dentro da realidade. E aí, nós temos a memória histórica. A memória histórica diz respeito à justaposição do fato vivido com o contexto histórico, que pode ser percebido pelo uso de documentos, objetos datados, cartas, gravuras, registros que foram preservados. Então, ali é a história sendo contada através de algo, né? Documentos, objetos, enfim, fotografias. Então, vejam só a marca da memória histórica dentro do relato do Lázaro Ramos. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Então, olha só, ele não conhecia a história dele ali ainda, né? O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Né? Então, veja só, é o fato vivido com o contexto histórico, é a justaposição do fato vivido com o contexto histórico. Então, veja que ele vivia ali, mas não ele fala da importância de ele saber da ancestralidade dele, da história dos negros, que ele vivia numa sociedade onde é como se ele não tivesse se passado. O povo não é como se não tivesse existido, porque uma vez que ele não conhece a história dele, quem é ele? Né? Então, vejam só, vamos continuar. Deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa, né? Então, quando ele vai lá fazer o Zumbi dos Palmares, né? A importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados, que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão de onde vim e para onde podia ir. Então, veja aqui que ele faz essa comparação de que a partir do momento que ele conheceu a história dele realmente, e não pelo que contavam para ele entende que a princesa Isabel foi lá e libertou os escravos. Não, ele conhecendo a história do povo dele real, ele sabe que não foi assim algo tão fácil. Para isso acontecer, o que veio antes? Muita luta, né? Morte, sacrifício do seu povo. Inclusive, ele explica que não é escravo, foram escravizados, africanos escravizados. Então, tem uma diferença aí, certo? Muito bem, então vejo que dentro da nossa autobiografia, nós vamos colocando as nossas memórias, e as memórias vão relatando esses períodos, né? Um período social, um período histórico, tá bom? Que é importante que futuramente alguém vai ler e vai conseguir fazer essa análise do que a pessoa vivia de acordo com o contexto que estava na sociedade naquela época, certo? Muito bem, então vamos lá.
continuar. De maneira geral, os textos autobiográficos apresentam as seguintes informações. Ó, que a gente começou vendo ali o relato do Lázaro Ramos, né? Então tem uma breve introdução, onde vai apresentar, né, a apresentação do autobiógrafo, né? Ou seja, de quem a gente está falando, relatos da infância, que foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a falar lá da infância dele, na casa da tia, que os primos acabaram se tornando irmãos dele, de tanta convivência. Relatos da adolescência, porque vai passando o tempo até chegar na atualidade, certo? Então ele conta, né, quando foi o primeiro trabalho dele como artista, que ele já era mais já estava na adolescência, mais maduro, né? Futuro imediato, narrativa de suas vivências atuais. Então, começa com o verbo no passado e depois a gente vai vendo que vai passando, então também vai ter esse futuro imediato, tá bom? Poder para chegar até a vivência do hoje, como ele se encontra hoje, certo? E também nós temos o que? Expectativas de futuro a longo prazo e, finalmente, o que? O fechamento, a conclusão, finalização da obra, da autobiografia. Então, hoje eu estou assim, assado e acaba mostrando como ele está. Se ele ainda estiver vivo, ótimo, se não, vai chegar lá e dizer quando ele morreu e tudo mais, certo? No caso, não, né? Porque se é autobiografia, é ele contando a história dele, não pode ter morrido, senão seria uma biografia, perdão. Muito bem, então, essa foi a nossa aula sobre autobiografia. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.